E para falar de um assunto, gente, que ganha cada vez mais espaço, tanto nas discussões do Palácio do Planalto, quanto nas negociações internacionais. Por exemplo, minerais críticos, que ganham protagonismo agora que estão entre os principais interesses aí dos presidentes dos Estados Unidos, por exemplo, Donald Trump. Insumos, gente, que são essenciais para a produção de vários itens, como baterias, semicondutores, muitas tecnologias de ponta. E para entender melhor um pouco mais sobre o posicionamento do Brasil sobre minerais críticos, sobre transição energética e um pouco sobre a relevância disso tudo para a economia. A gente conversa agora com o deputado Arnaldo Jardim, que é relator da Política Nacional de Minerais Críticos. Deputado, muito obrigada por ter vindo presencialmente conversar com a gente por aqui no Money. Muito bem-vindo e uma boa tarde. Uma alegria muito grande poder estar com você, Muriel, no CNN Money, a vocês todos aí. Você já foi muito precisa. Acho que você pegou uma aula boa sobre isso, hein? A gente fala muito críticos, todos os dias. Minerais críticos. Primeiro, você disse bem, centro da geopolítica mundial. É um dos focos da tensão entre China e Estados Unidos. Quando você for pegar todo o conflito da Ucrânia, a própria oscilação que os Estados Unidos teve foi exatamente em função disso, de um acordo que fez com um, depois fez com o outro, sobre a questão de terras raras. Para que vocês entendam, o resumo feito pela Muriel foi muito preciso, mas todo o desafio de baterias significa toda a questão de armazenamento de energia, carros elétricos e outros que tais. Toda a questão de inteligência artificial, data centers, semicondutores, tudo aquilo que está flertando com o futuro fez com que minerais que não eram muito frequentes passassem a ter muita relevância. Qual a situação do Brasil diante disso? Primeiro, uma extraordinária oportunidade. Vamos pegar um assunto que você mencionava para mim aqui, terras raras. Das reservas do mundo conhecidas sobre terras raras, 43% delas estão sediadas na China. Eles que têm reservas. No Brasil, 23%. O Brasil está em segundo lugar, né, segundo deputado? lugar, que é uma posição ótima. E no Brasil, nós não temos o levantamento geológico ainda completo do nosso país. Nosso levantamento é parcial. Nós podemos fazer crescer esse percentual do Brasil e a sua participação relativa. A China, com 43% das reservas, produz hoje 60% de tudo que é oriundo de terras raras, do beneficiamento. 60% é feito na China. Nós, 1% daquilo que é beneficiado em escala mundial. Então, veja, se nós caminharmos para isso, isso vai ser muito importante, muito significativo. Como é que se faz? Regras. Há um projeto de lei apresentado na Câmara, originalmente, por um deputado muito atuante, deputado Zé Silva, que coordena a frente da mineração. Depois se somaram 8 já projetos, dando conta da importância que tem o tema. O presidente Hugo Mota me chamou e me convidou para que nós pudéssemos tratar desse assunto. O Colégio de Líderes aprovou urgência. Então, o parecer já vai direto ao plenário. Eu fui encarregado de ser o relator. Estou preparando esse projeto. Como é que eu estou preparando? Que pé que está nesse momento, Você tem que saber de tudo, né, Muriel? A gente quer saber de todos os detalhes. A todos aqui. Então, está indo muito bem e está no momento já de reta final de decisão. Eu ouvi todo o setor, as instituições, entidades, tanto de pesquisa como entidades representativas das empresas. Ouvi o governo. Quero destacar um diálogo que eu tive muito positivo com o ministro Alexandre Silveira. Sobre esse assunto tem atuado também o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, nós discutimos com o Executivo, discutimos com a sociedade. E eu vou levar ao Colégio de Líderes na semana que vem já o meu parecer. Tá certo? Terça-feira, quarta-feira? Está marcado para terça-feira. Pode ser que tenha uma mudança em vez de terça na quarta, mas, em princípio, no dia 18, o presidente Hugo Mota pediu que eu irei ao Colégio de Líderes para apresentar o parecer. Qual é a ideia básica? Porque eu já estou vendo o seu olhar, você vai falar... Já quero perguntar, deputado. O que vai sair, agora eu quero Muriel? os detalhes. Então, primeiro, nós temos a definição do que é minerais. Estudamos a legislação de outros países. Recorri a especialistas. Quero até agradecer a preocupação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o presidente Ilan Goldfarb, que designou um grupo, tenho dialogado com o BID sobre isso. Analisamos a legislação de vários países, então nós vamos ter uma caracterização do que são esses minerais. Segundo, governança.
Quais são as regras? Vai ter um conselho? Como é que ele vai se orientar? Como é que vai ter toda uma dinâmica de um licenciamento ambiental que, sem abrandar exigências, porque mineração tem impacto e precisa ser cuidadoso com relação a isso, mas precisa ter celeridade, tá certo? Então, o parecer também versa sobre isso. E, além disso, versa sobre instrumentos econômicos. Por exemplo, se nós formos ter que importar equipamentos para processar esses minerais, nós queremos que tenha isenção tributária para vir logo e a um menor custo. A ideia básica, Muriel, todos os amigos do CNN Money, é o seguinte: o Brasil não pode ser só exportador de commodities. Nós não podemos pegar esses minerais e mandar para outros países beneficiar. Toda a ideia da legislação que apresentaremos é que seja uma legislação que permita identificar essa riqueza, explorá-la no sentido de pegar esses recursos, mas beneficiá-los, transformá-los aqui, para nós fazermos uma cadeia em relação a isso, que significa impulsionar o desenvolvimento. Até porque a gente sabe a importância dos minerais críticos. O próprio presidente Donald Trump está começando a negociar com quase todas as nações possíveis que têm algum tipo de mineral crítico, fechou acordo com a Ucrânia, está tentando negociar inclusive com a China nesse aspecto, levando em consideração esse futuro. Hoje em dia, quem tiver acesso a minerais críticos pode sair na frente, né? Só que a gente ainda assim, deputado, a gente ainda está muito atrás na comparação com países como a China, por exemplo, nesse cenário realmente de legislação, de avanço diante desse cenário. Portanto, agora vai ser corrido, né? Eu imagino que agora vai ser uma votação que vai ter que agora ter toda uma análise e a votação deve acontecer, mas queria entender quais são os próximos passos daqui para frente, depois da apresentação agora, para a votação, como é que está essa expectativa, levando em consideração que temos aí o presidente dos Estados Unidos de olho já nos nossos minerais e numa possibilidade de acordo. Na própria pauta mencionada pelo presidente no encontro com o presidente do Brasil, Trump e Lula, tá certo? Foi seguido de um encontro entre o chanceler Mauro Vieira e o Marco Rubio, secretário de Estado. Esse item está frequente na pauta. Eu próprio estou indo na primeira semana de dezembro a Washington para apresentar algumas ideias e dialogar lá com as pessoas sobre isso. Mas a ideia nossa é ser célere. Se o Colégio de Líderes receber bem o parecer, que eu espero que ocorra nessa semana, nós vamos tentar, antes do final dos trabalhos deste ano, ter esse texto aprovado na Câmara, para que isso dê conforto e dê um sinal de utilização. O Brasil tem uma riqueza imensa e isso tem que ser um fator de desenvolvimento para nós. Eu queria falar um pouco sobre a MP 1304, olhando para a Política Nacional de Biocombustíveis e quais são os cenários, o que está em jogo quando a gente olha para esse MP especificamente, qual que é a sua avaliação, inclusive, deputado, diante desse cenário? Olha, só para que todos, então, possam aí analisar, nós estamos falando à luz de um momento muito especial dos biocombustíveis. Na quinta-feira, na reunião da cúpula dos chefes de Estado, lá em Belém, preparatório ao início da COP, que é hoje, formalmente, que ela se inicia, esse foi um dos itens destacados. O Brasil já constituiu, ao lado da Índia e dos Estados Unidos, foram os 3 primeiros subscritores, aquilo que se chama Aliança Global dos Biocombustíveis, tá certo? O Brasil tem uma participação do etanol, como nenhum outro país do mundo tem, embora os Estados Unidos produzam muito, mas dentro daquilo que é a matriz ali de combustível dele, é uma participação menor. Os Estados Unidos têm protagonismo nisso. Nós ampliamos a mistura do etanol este ano de 27 para 30 e há uma projeção para que isso cresça. Isso está na Lei Combustível do Futuro, que eu fui o relator. Um outro item nesse capítulo que você mencionou, Muriel, dos biocombustíveis, é o biodiesel. Nós fomos a 15. Tem uma coisa que muita gente não sabe. Contar para os nossos... Além de você ter a origem vegetal, você pega a soja, esmaga para tirar o óleo e misturar no diesel, e ele é muito importante, porque hoje o Brasil importa 25% do diesel que nós consumimos. Então, se não tivesse essa mistura, a importação seria ainda maior. Mas tem uma outra origem que muita gente não sabe, que ele vem do sebo bovino. Uau. Tá certo? Sabe aquele sebo da carne que era antigamente uma coisa a ser descartada? Ele se transforma num óleo, tá certo? E o óleo é misturado ao diesel, dando também uma questão que dá muito menos impacto ambiental. É um trunfo para a gente mostrar na COP, um atributo
do Brasil. Tem agora o biometano, vai ter o combustível sustentável de aviação. A partir de 27 começa a misturar no querosene de aviação e o Brasil não só vai fornecer aqui, é muito, mas o Brasil pode ser um fornecedor internacional. Nossos preços serão competitivos também. Então esse capítulo de biocombustível vai crescer muito. E você está falando de vários assuntos, né? A 1304, nós acabamos de votar, é a reorganização do setor elétrico e vai ter entre vários aspectos, vai ter um destacado que você já comentou aqui em outros momentos que eu já assisti aqui você falando, que é do mercado livre de energia. Hoje, no Brasil, você tem uma obrigatoriedade, a maioria das pessoas, de ter uma mesma energia distribuidora. Você está na sua casa aqui em São Paulo, eu estou aqui, nós temos lá e vem a conta. E você não tem a opção de escolher, por exemplo, né? Perfeito. Vai passar a ter. Então, a 304, entre outras coisas, discriminou a abertura do mercado. Hoje já é possível. Para quem? Para os grandes consumidores, que as indústrias consomem grande quantidade de energia. Mas, gradativamente agora, prazo já determinado, essa escolha vai chegar a cada um de nós. Então, você, eu, nós, vamos poder escolher quem é. E aí você vai levar aquele que é mais barato, aquele que explica que a energia é gerada de uma determinada forma, você usa o teu critério para poder escolher isso. Isso foi uma vantagem bacana da 1304. Aliás, falando em medida provisória, tem uma outra que um dia você vai me convidar para voltar aqui, sem dúvida, que nós vamos falar sobre data centers. E esse a gente sabe que rende bastante. A 1307 e a 1318 são duas medidas que vão disciplinar essas instalações no Brasil, bem importante. Eu já até deixo o convite aqui feito, viu, deputado? E aproveito também para te perguntar, diante desse cenário, a gente falou sobre biocombustíveis, queria falar sobre transição energética, a gente está num período aí de COP30, como o senhor mesmo citou, COP30 começando hoje. A gente está acompanhando também o cenário de exploração da Foz do Amazonas, que foi autorizado por parte do IBAMA para a Petrobras fazer esse movimento. Como é que o senhor enxerga esse movimento agora? A gente sabe que ainda é um processo exploratório para ver se realmente tem petróleo, se tem gás natural, mas a gente está num outro momento, quando a gente pensa em transição energética, quando a gente pensa até numa necessidade de evitar, então, que exista ainda mais exploração de petróleo, nesse sentido, o consumo de petróleo também. Como é que você está enxergando esse cenário, deputado? Bem, o Brasil, alguns acham que nós não devíamos usar a expressão transição energética, porque o Brasil tem hoje, da sua matriz de energia, o que gera toda essa eletricidade na sua vida aqui, no estúdio da CNN, tudo mais, nós temos de origem renovável 88% da nossa matriz. Ela vinha sempre das hidroelétricas. Sim. E continua aí. E são bacanas e importantes. Depois elas passaram a vir das eólicas, que cresceram, da solar, que cresceu, da biomassa, que cresceu. Então nós mantivemos esse índice de renovabilidade. Por que não é 100%, Arnaldo? Porque a gente ainda tem termoelétrica, algumas movidas a carvão, outras movidas a gás. Mas isso que é, na nossa matriz, a chamada origem suja, não renovável, tá certo? Ela é 12%. Na China é 65%. Nos Estados Unidos é 45%. E na Europa é em torno de 40% também. Então o Brasil está muito diferenciado com relação a isso. Então eu sou entusiástico, brigo pela energia renovável, mas tenho que ser muito realista, tá certo? Nós não podemos prescindir do dia para a noite da energia fóssil. Então o Brasil ainda fazer exploração, porque é um período que nós vamos ter, se nós não fizermos os lençóis de suprimento, não tem fronteira. A Guiana está crescendo a 20% do ano, tirando daquilo que se chama margem equatorial, que é um mar de petróleo que tem lá. Então, com os cuidados devidos ambientais, não pode se descartar com relação a isso, mas eu acho que nós vamos precisar de explorar isso. O que nós temos que fazer não é mudar a nossa matriz, é cada vez mais somar renovável, tá certo? Para que a gente possa ir diminuindo. Nos combustíveis, eu acabei de falar com entusiasmo, estamos crescendo o etanol, vamos ter biometano, vamos ter, mas ainda a gasolina e o diesel são motores muito importantes. Se nós abrirmos mão, nós podemos estar numa situação, inclusive, de crescer a dependência
nossa econômica e de importação. Então, acho que dá para combinar a exploração, crescer as renováveis e cuidados ambientais. Deputado, eu aproveito para perguntar como é que está a disposição da Câmara como um todo, do Congresso, na verdade, como um todo, diante dessas pautas, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente está na COP30, a gente sabe que vira moda, né, falar sobre esse cenário de sustentável ou não com o COP30, mas para além disso, como é que o senhor enxerga esse cenário no Congresso, essa disposição realmente do Congresso de olhar para pautas como essa? Uriel, você sabe que você toca numa das coisas que mais me mexe, porque eu sou formalmente tento cumprir essa função, eu sou presidente da Comissão de Transição Energética da Câmara, né? E relato de alguns materiais que você me permitiu mencionar. Combustível do futuro, o marco regulatório, nós não tínhamos falado, do hidrogênio verde de baixo carbono, a aprovação do PATEM, Plano de Aceleração da Transição Energética, as debêntures de infraestrutura, que eu fui o relator também. Tudo isso foi tratado no âmbito da transição da comissão que eu presido lá. Tá certo? Nós estamos vivendo um período que a briga política está muito grande no Brasil, né? Muito radicalizada nós temos tido. E sabe que coisa bacana? Sabe que esses projetos foram aprovados por esmagadora maioria. Os 4 que eu estou mencionando, vou repetir, me permita, combustível do futuro, marco regulatório do hidrogênio, PATEM e debêntures de infraestrutura, o PL, para simbolizar um partido bolsonarista, e o PT está no governo, todos votaram a favor. Olha que coisa. Nós, com um debate bem feito, mostrando que era um interesse não de governo, não de momento, mas de país, nós conseguimos que todos aprovassem. Então, isso, para mim, é uma garantia de que isso, se mudar o governo, a política vai continuar. Se mudar uma correlação de forças política, a lei vai prevalecer. Então, as pessoas vão seguir, porque isso é um caminho para o Brasil. O Brasil que busca um projeto de país tem nesse capítulo das energias renováveis, tem da questão da transição, não um ônus. Isso vai encarecer, isso vai dar dificuldade. Sim, a situação muito é desafiadora. É o que aconteceu agora, lá no Paraná, tá certo? Nós vimos a devastação. Isso é um fenômeno cada vez mais crescente. Nós não podemos deixar de enfrentá-lo, mas para o Brasil, além de ser uma obrigação, pode ser uma grande oportunidade. Então, eu fiquei muito contente quando nós tivemos uma grande maioria da Câmara sensível. Então, a resposta à sua pergunta, sim, o Parlamento compreende que isso pode ser uma grande oportunidade. É um ponto importante. Deputado Arnaldo Jardim, obrigada mais uma vez pela presença e volte sempre aqui no CNN Money, viu? Muito obrigada. Prazer grande, muito obrigado a todos pela atenção, muito obrigado a você. Obrigada, uma boa tarde.